Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. E tem uma informação aqui, torcedor, que vamos passar sobre a questão da renovação ou não do executivo de futebol, né? Ou CEO da transição do Santa Cruz da SAF, o Pedro Henrique. Por que eu falei executivo de futebol e CEO da transição da SAF? Porque o Pedro Henrique, ele acumulou essas duas funções nesse período que ele esteve no Santa Cruz Futebol Clube. Tem uma questão importante, torcedor. A situação do Pedro Henrique está indefinida e hoje está estagnada. Inclusive, tem também uma grande possibilidade do Pedro Henrique não renovar o seu contrato. A gente entrou em contato com o Pedro Henrique, apuramos algumas questões com o próprio Pedro Henrique e vamos passar aqui para vocês, torcedor do Santa. De antemão eu já digo, tá? Se o Pedro Henrique não permanecer, perde muito o Santa Cruz, porque o Pedro é um grande profissional. E o mercado hoje em dia aí, para você contratar bons profissionais que tenha e que entenda do riscado de bastidores do futebol, é difícil. Mas a gente vai dar detalhes. Antes, torcedor, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e acione o sininho das notificações. Aqui está passando os nossos patrocinadores, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cais Coral. Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, Postos de Deslube, Pizzaria e Restaurante Passira, né? ZS Out, toda essa galera aí que está incentivando o nosso trabalho. Também bolachas da Vovó Vera, torcedor, para você assistir o Cais Coral aí, né? Tomando um cafezinho, café com leite, cappuccino, cai muito bem. Tem bolacha doce, salgada, suíça, da Vovó Vera. Quer dar um conforto aos seus pés, torcedor? Passa na P-Point. Compra a tua sandália Havaianas e Grendene. Dois endereços: Água Fria, colado com o mercado de Água Fria, e também em Afogados, na rua São Miguel, na rua do cartório de Afogados. Atenção, você que é mecânico, que esteja precisando de fazer algum serviço no motor aí, né, que está na tua oficina de retífica. Eu te indico aqui, ó, Retífica Modelo. E o dono lá, né, o proprietário do estabelecimento é torcedor do Santa Cruz. Ele vai dar um desconto se você disser que viu esse comercial no Cais Coral. Retífica Modelo, tudo de retífica em geral, para deixar o motor do seu carro daquele jeito topado. Granjas do Nego, torcedor, para você aí abastecer de sua lanchonete. Passa na Granja do Nego, né? Tudo em frios e laticínios. Dois endereços: Água Fria, na feira de Água Fria, e no Arruda, né? Próximo ao estádio do Santa Cruz. Torcedor do Santo, ó, Pedro Henrique, né? Esse bom profissional, né? Que foi um achado do Santa Cruz. O Pedro Henrique chegou no Santa Cruz através da indicação do então ex-investidor, né? Na época, investidor, o Vinícius Diniz. Mas o Vinícius Diniz saiu e o Pedro continuou. O Pedro chegou para fazer a transição, né? Associação e SAF. Ele fez esse trabalho com excelência. Só que depois que ele fez todo esse trabalho com relatório, tudo ok, o Pedro, ele por ter essa vivência, torcedor, de vestiário, por ele conhecer os bastidores do futebol, o Pedro acumulou também uma função de diretor de futebol. Por quê, torcedor? O Pedro Henrique, para você que não acompanhou alguns outros vídeos que a gente tocou no nome desse profissional, o Pedro ele foi vice-presidente do Bahia.
na gestão do presidente Marcelo Santana. O Pedro Henrique já foi campeão baiano, o Pedro Henrique já foi campeão da Copa do Nordeste, o Pedro Henrique já tem acesso de Série B para Série A com o Bahia. Em seguida ele foi CEO do Guilherme Belitani, o presidente do Bahia, que implementou a SAF, né, que trouxe a SAF do Grupo City. Então o Pedro Henrique conhece de bastidor, o Pedro Henrique tem aquele tato, né? Tem aquela vivência, né? No meio ali, né? Nos bastidores do futebol. Trabalhou com muito jogador de qualidade, alguns deles que trabalhou justamente no Bahia, né? Basta ver aí o elenco, né? Que o Bahia, os jogadores que passaram no Bahia de 2014 até os dias de hoje. Então Pedro Henrique fez amizade com muitos deles, inclusive com Gilberto, tá, torcedor? Pedro Henrique é muito amigo do Gilberto. Pedro Henrique é muito amigo de diversos jogadores aí que jogaram no Bahia. E alguns deles estão em algumas praças aí de Série B, até jogadores de Série A, que inclusive o Pedro Henrique está mantendo o contato para ver se consegue trazer para o Santa. Pois bem, a situação do Pedro Henrique, né, estava bem encaminhada. O Irã Barbosa, né, investidor da SAF do Santa Cruz, um dos investidores da SAF do Santa, falou no nosso podcast aqui, há cerca de 15 dias, que o Pedro iria sim renovar o seu contrato. Já estava com todas as bases salariais ok. Isso o Irã Barbosa falou há 15 dias atrás com a gente, né? Ele falou. Na última segunda-feira, o Irã também falou ao jornalista João Vitor no programa da Rádio Jornal. Só que quando chega hoje, quarta-feira, torcedor, a situação deu uma modificada e está indefinida. E pode até ser que o Pedro Henrique não permaneça. O que está pegando aí, torcedor? A questão de contrato. Porque o Pedro Henrique, com os investidores da SAF, acordou uma questão há 15 dias atrás e não mudou absolutamente nada. O problema é que o contrato que chegou na mão do Pedro Henrique para que ele assinasse não foi o que tinha sido acordado há 15 dias atrás. Ou seja, o Pedro Henrique não pediu aumento de salário, o Pedro Henrique não modificou nada nesses últimos dias. Já tinha sido acordado há cerca de 15 dias atrás. E aí, quem mudou esses termos, alguns termos do contrato, não foi o Pedro Henrique. Eu conversei com o Pedro Henrique. Então, se você estiver vendo por aí algum tipo de informação, o Pedro Henrique pediu para aumentar salário, Pedro Henrique mudou o contrato que ele tinha acordado. Não, torcedor, não foi assim. O Pedro Henrique, a gente entrou em contato com o Pedro Henrique e ele disse que o que tinha sido acordado há 15 dias atrás, ele não mudou uma vírgula. Ou seja, justamente na data que o Irã Barbosa tinha dado a entrevista ao nosso podcast. Ou seja, é uma questão aí que está um pouco desajustada, mas o Pedro Henrique disse que não foi por parte dele que houve essa mudança. Então, a gente fica aguardando um posicionamento aí, né, dos investidores da SAF do Santa, do próprio presidente Bruno Rodrigues, porque aí eu acho que quem tem que botar a bola embaixo do braço e dar o pontapé inicial e bater no gol, fazer o gol, é o presidente Bruno Rodrigues. Até porque o presidente de hoje é ele, e o próprio Irã Barbosa tinha falado no podcast que a gente fez com ele, que o Santa Cruz só vai se tornar SAF em abril. Até abril, o planejamento tem que seguir. O Santa Cruz já vai ter competição para jogar oficial no dia 7 de janeiro, ou seja, a menos de 60 dias. Então o Santa Cruz tem que seguir esse planejamento aí. E o Pedro Henrique já está com diversos jogadores mapeados, só que nesse momento está parada as negociações. Alguns jogadores que estão sendo divulgados que tinham pré-contratos assinados, esses pré-contratos não foram assinados de ontem para hoje. Esses pré-contratos já foram assinados há cerca de 10 dias atrás e agora veio o vazamento. Mas novas contratações, novos pré-contratos, eles estão suspensos porque o Pedro Henrique ainda não tem sua situação definida com o Santa Cruz. E aí, torcedor, é onde eu falei, tá? O Pedro Henrique é importantíssimo nessa questão da renovação com o Santa Cruz. Porque ele, eu já falei, né, aqui, todos esses
ingredientes que o Pedro Henrique tem de vivência em departamento de futebol, conhece bastidores de clube, conhece muito bem e a gente sabe que é um cara sério. Ele foi importantíssimo no acesso do Santa Cruz, porque a gente já procurou informação e o próprio Marcelo Cabo elogiou, o próprio presidente Bruno Rodrigues, os investidores da SAF do Santos, o próprio Irã também elogiou muito o Pedro Henrique. E aí, torcedor, imagina só, Pedro Henrique junto com o Marcelo Cabo já fizeram todo o planejamento do departamento de futebol, tá? Vejam comigo aqui, tá? Raciocinem comigo. E aí, imagina só se o Pedro Henrique não fica. Todo o banco de dados de atletas que Pedro Henrique com o Marcelo Cabo traçou vai ser jogado fora, porque vai chegar um novo profissional, né, pro lugar do Pedro Henrique e vai trazer um novo banco de dados de jogadores, vão trazer outros perfis de jogadores. E a gente sabe, torcedor, que executivo de futebol nem sempre eles são confiáveis. O Santa Cruz que o diga, que já teve N exemplos de executivo de futebol que passou no Santa e não deu certo. N exemplos. E o Pedro Henrique não é executivo de futebol, ele acumulou esse cargo, mas ele tem a vivência e conhece muito bem o departamento de futebol, porque já foi vice-presidente do Bahia, trabalhou com futebol lá no Bahia, foi CEO do Bahia, nessa reconstrução aí do Bahia aí, né? Então assim, perder um profissional do quilate do Pedro Henrique a essas alturas do campeonato, eu acho que vai ser muito maléfico para o Santa Cruz. Pedro Henrique é insubstituível? Não, torcedor. Ninguém é insubstituível. Mas nessa guerra que a gente tá de bons profissionais, se a gente tem um aqui na nossa mão, a gente tem que segurar. Porque vai para o mercado aí, talvez o Santa Cruz não encontre um profissional da altura do Pedro Henrique. Hoje o Santa Cruz estando na Série C. Tá bom? Então, fica aqui, né? Essa versão que a gente apurou junto com o presidente, junto com o Pedro Henrique e com algumas pessoas aí, com algumas fontes ligadas. Inclusive, torcedor, como eu falei, tem a possibilidade dele sair do Santa Cruz. A gente espera que não. Mas o Pedro Henrique aí, né, vai esperar os próximos passos a serem tomados aí, né, pela direção do Santa, pelos investidores, porque ele quer voltar a negociar, né, com atletas que algumas negociações estão estagnadas por conta dessa indefinição sobre a sua permanência, torcedor. Tá bom? Ó, faz aqui, ó, os bolões da Loteria da Encruzilhada. Se você, quem sabe, né, quer ser quer começar 2026 com dinheiro no bolso, já faz aqui os teus bolões na Loteria da Encruzilhada, Loteria da Cinderela. Aqui tá o WhatsApp, já chama, já faz os teus bolões para você começar 2026, né, com dinheiro no bolso nas loterias da Encruzilhada, os bolões da virada. Torcedor do Santa, é isso aí. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.